Muito bom dia a todos. Que a graça tremenda do nosso Deus, o amor de Cristo, seja com cada um de nós. Que lindo podermos estar juntos, sendo dirigidos pelas nossas crianças. Parece que tem um efeito especial, né? As crianças estão ministrando o louvor e o Salmo 8, ele já fala sobre isso. Hoje, como já foi mencionado na introdução, nós já vimos os ramos de palmeira ali enfeitando lá embaixo o nosso portão. Queremos nos concentrar um pouco exatamente nesse dia, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e aprender algumas coisas ali. Deixa eu ler o texto completo do capítulo 19 de Lucas até o versículo do capítulo 19, 28, até o versículo 45. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia assim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Muitas coisas passam pela cabeça de um pregador quando a gente lê um texto desses, e a gente vai se preparando. Que direção eu tomo? Sobre o que eu falo? Vários aspectos interessantes aqui, por exemplo, é impressionante. Jesus manda 2 discípulos buscarem um jumentinho na cidadezinha vizinha, e eles chegam lá e encontram exatamente como Jesus tinha dito, dizem exatamente o que Jesus diz, liberam o jumentinho e trazem para Jesus. O conhecimento perfeito de Jesus seria um tema interessante. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, mesmo aquelas que a gente não vê. Ou talvez o cumprimento da profecia. Deus cumpre a sua palavra. Mais de 500 anos antes desse evento, Zacarias, nós temos isso na Bíblia, no capítulo 9, profetiza
e diz que o rei entraria montado num jumentinho. Interessante. Deus cumpre o que promete. Ou, o que sempre me impressiona de novo, e muita gente também, é como é que Jesus monta em cima de um jumento que nunca foi montado antes, no meio de uma multidão que está lá, colocando os seus mantos na frente, as suas palmeiras e tudo mais, e ele consegue ficar em cima do jumento, e o jumento não dá nenhum pinote, e ele não cai do jumento. Um cowboy uma vez disse: as mãos de Jesus devem ter sido muito especiais, porque um cowboy ele leva 1 ano, 2 para aprender a técnica para amansar um animal desses, e você precisa de muita força para ficar em cima. Mas Jesus é o Senhor sobre toda a natureza, e Jesus é o Senhor inclusive sobre todos os animais. Quando ele senta em cima de um jumento, e às vezes nós não deixamos de ser um, ele é o único que realmente pode dominar o nosso gênio, porque cada um tem um jumentinho dentro de si. Daria uma mensagem também. Mas o que é realmente importante nessa entrada triunfal? O que é que nós não podemos deixar passar? É nisso que eu quero me concentrar hoje. Nesses aspectos que são bem importantes aqui como um todo. E eu vou ter que entrar um pouco na história para entendermos. E essa história, muitos de vocês nas aulas de história, chato. Mas a história ela é importante, principalmente a história bíblica, para nós entendermos os processos de Deus na história. E na verdade, tudo o que está acontecendo aqui hoje, no domingo da entrada triunfal, começa 1000 anos antes com Davi. Davi se levanta como rei. Davi, ele vence muitas batalhas. Davi unifica aquele povo. Davi foi um rei justo. Foi o rei de Israel. Durante o tempo de Davi, houve uma prosperidade como aqueles nunca tinham visto antes. Depois de Davi vem Salomão. Com Salomão vem altos impostos, com o filho de Salomão, Roboão, existe uma divisão do reino. 10 tribos do norte se separam e as outras 2 do sul. A partir dali, Israel começa a se enfraquecer, porque um reino dividido, ele vai perdendo força. E vários reis passam, no norte não tem um rei bom, no sul tem alguns bons e alguns ruins, e tudo aquilo vai decaindo. E havia uma promessa, e uma promessa que era feita constantemente pelos profetas. Um dia virá um rei que será como Davi, e se assentará no trono de Davi. E onde está esse rei? 722, o Império Assírio invade Israel, deporta as 10 tribos do norte, as espalha, e vem uma subjugação, um peso sobre todo aquele povo. Eram pessoas cruéis, eram pessoas muito duras. Depois deles, no ano 605, 6 vieram os babilônios sobre o sul, e eles impunham praticamente o que queriam, e no fim levam cativos também os judeus para a Babilônia. E eles perdem tudo, eles perdem a sua terra, eles perdem o templo, eles perdem as suas casas e ficam 70 anos num lugar alheio. Depois de 70 anos eles voltam, constroem o templo é pequenininho, não se compara à glória do primeiro templo construído por Salomão. E eles com muito sacrifício constroem os muros, e durante a história de Neemias nós vemos quanta luta eles têm, porque o tempo todo são inimigos que estão atacando eles. E as dificuldades para conseguir se levantar. E depois vem os gregos, quando Alexandre o Grande toma
conta, na verdade, do mundo conhecido praticamente da época. E depois dos gregos, no ano 27, vem os romanos. Agora estão os romanos aqui. Praticamente 1000 anos se passando. E eles naquela expectativa tão grande. Onde está o prometido? A história diz que quando nascia um menino em Judá, o pai saía e dizia: Davi, Davi, na esperança de que talvez aquele seria o libertador. Essa era a expectativa há tanto tempo. João Batista vem e eles perguntam para João Batista: você é esse que nós estamos esperando? Cada um que de alguma forma se levanta traz uma tensão especial, porque tem uma tensão no ar, a gente não aguenta mais. Esses agora romanos subjugadores, temos que obedecê-los em todas as coisas, pagar os impostos a eles, eles mandam, e quando é que nós vamos? E a promessa com relação ao Messias é de que ele e o governo dele seria sobre toda a terra. E eles queriam deixar de ser cauda para ser cabeça. E nessa esperança e nessa expectativa, esse povo está. Possivelmente muitas orações foram levantadas naquela época. E agora está Jesus ali, no meio deles. E Jesus, ele faz milagres, ele faz coisas que ninguém faz. E os olhos foram para Jesus, e quantas vezes nós vemos as pessoas perguntando: é você o Cristo? E depois que ele multiplica os pães, acho que João capítulo 6, eles tentam fazer de Jesus o Messias. Mas Jesus escapa, e Jesus vai embora. E agora, na Páscoa, muita gente reunida, porque a Páscoa era a maior festa que o povo judeu celebrava. Eles tinham várias festas, mas a Páscoa era a festa especial. E vinha gente, eram obrigados, aqueles que moravam 40 quilômetros na proximidade de Jerusalém, eles estavam obrigados a vir. E os outros tinham a opção de vir. Muitos vinham, inclusive, de outros países para celebrar a Páscoa, essa festa especial, que é uma festa de libertação, libertação do jugo do Egito. Será agora que Deus vai libertar Israel? E certamente muitos estavam ali. E Jesus, onde é que está? Muitos conheciam e tinham visto e colocado a sua esperança de que ele realmente fosse aquele. E de repente, Jesus realmente aparece ali em cima do Monte das Oliveiras, montado em cima de um animal, no lombo de um animal. Historiadores falam que para essa festa havia mais ou menos 2 milhões de pessoas. Era muitíssima gente. 30 anos depois, eles calcularam os sacrifícios, ou 40 anos depois, que eram feitos 250 mil cordeiros eram sacrificados. Um cordeiro servia para 10 pessoas, mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Muita gente. E Jerusalém não tinha esse espaço. As pessoas, elas acampavam ali em volta, nas colinas. E Jesus, ele estava vindo da região do Jordão, lá embaixo. Passou por Jericó, ficou na casa do Zaqueu, curou, deu a vista ao Bartimeu, e agora Jesus subiu e foi para a casa de Maria e Marta, e ressuscitou a Lázaro. No capítulo 12 de João, muitas pessoas viram o que Jesus tinha feito. Ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias morto. E eles contaram para todos os outros o que Jesus tinha feito. Aquilo foi um milagre tremendo que aconteceu. E agora, justamente agora,
também coincide com a festa da Páscoa, com todas aquelas pessoas que estão ali. E agora Jesus mesmo manda buscar o jumento. E agora, Jesus está disposto. Jesus finalmente reconheceu que ele é o Messias, e agora ele vem sentado no lombo do animal, porque ninguém que entrasse para uma cidade, para ser o rei dessa cidade, entrava caminhando. Ele entrava no lombo de um animal. E tudo agora coincide. E todo mundo está vendo, agora vem o nosso rei, agora vem o nosso libertador. Havia aqui um nacionalismo novo que começou com toda a força. Agora sim as coisas vão mudar. E tudo o que a gente vai vendo, aqui como as roupas, por exemplo, que eram colocadas em cima primeiro para fazer a cela para Jesus, mas não só em cima da cela, depois eles colocam os seus mantos na frente, no caminho que ele vai seguir. E esse tem um paralelo no Antigo Testamento com Jeú, que tinha sido ungido por Eliseu e que agora deveria ir e destruir Acabe e Jezabel, esses reis malignos. E quando ele é ungido rei para destruir Acabe e Jezabel, o povo coloca os seus mantos e as suas roupas na frente. Era um ato de libertação do povo. As palmeiras, as folhas de palmeiras, de onde sai isso? Também tem um paralelo, não no Antigo Testamento, mas nos livros apócrifos, deuterocanônicos, em 1 Macabeus. Ali em 1 Macabeus nós temos a história dos Macabeus. Por que eles se levantaram? Era uma família, 7 irmãos. Havia um rei grego, porque o domínio ainda era grego, mais ou menos pelo ano 170 a.C. E esse rei, o nome dele era Antíoco Epifânio, ou Epifanes. E era um rei muito maligno. Ele entrou em Jerusalém, e quando ele entrou, ele matou uma quantidade muito grande de judeus que não queriam se submeter a ele. Ele roubou todos os objetos do templo. Tirou tudo o que tinha de ouro e de prata. 2 anos depois, ele volta. 2 anos depois, ele volta com a mesma brutalidade e ele obriga os judeus a não mais guardarem o sábado. Agora eles tinham que trabalhar no sábado. E também nenhuma festa. A história diz que ele sacrifica um porco no altar do templo e ele coloca um ídolo no altar do templo. Esse Antíoco Epifanes, no Antigo Testamento, é um tipo de anticristo no Novo Testamento. E ele realmente muda tudo e domina e impõe a sua agenda, ídolos por toda parte, e muitas pessoas se submetem a ele. Muitos judeus já estão cansados, não querem mais briga, e se submetem, e se voltam a essa idolatria. Mas aí se levanta essa família, um pai com os 7 filhos, e eles lutam, e eles guerreiam, e eles conseguem vencer. E quando Simão Macabeu entra na cidade, as pessoas arrancam os ramos de palmeira, e ali eles o saúdam e o recebem. De novo, como um ato político, um nacionalismo que de alguma forma, agora a coisa vai, agora sim nós temos o rei que nós precisamos para nos trazer a paz e a prosperidade. E como eu disse, Jesus vinha montado. Ninguém entrava para conquistar alguma coisa a pé, mas em cima do lombo de um animal. E aqui a euforia era grande. Agora nós temos a Jesus que está disposto. Imaginem, aqui nós temos um homem que pode fazer todo tipo de milagres, nosso rei.
A natureza se submete a Ele. Ele ensina como nenhum outro. Se chegar o tempo da fome, Ele é poderoso para fazer de bem poucos pães e peixes, Ele alimentar multidões enormes. E Ele também é justo. Ele coloca as pessoas no seu lugar, aquelas que oprimem os outros. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E aqui a euforia e a alegria tomou conta, e a gente não pode nem imaginar. Nós não podemos imaginar, nós menonitas, porque nós somos muito paradões quando nós temos o nosso louvor, a nossa adoração, sempre parado, difícil, até bater palma. Mas judeu não é assim. Tive num simpósio, há muitos anos atrás, dos judeus e dos árabes, cristãos, messiânicos. Ali, eu vi que o judeu, para louvar a Deus, ele precisa assim de uns 6, 7 metros quadrados cada um. Porque fecha o olho, mexe, balança, dança. Agora imagina aqui, milhares deles, porque são milhares possivelmente, que agora estão caminhando. E cada vez mais pessoas. Onde tem movimento, aquilo ajunta cada vez mais. O que está acontecendo? O nosso rei está entrando, era a notícia. E a euforia era grande, era enorme. E eles cantam e eles gritam o Salmo 118, que na verdade é um salmo que trata da opressão das outras nações e da libertação. E Lucas começa com o versículo 26, se não me engano, do Salmo. Ele diz: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mas todos os outros evangelhos começam com o Hosana. Hosana. E para nós hoje, Hosana é uma expressão de louvor a Deus. Mas Hosana vem do hebraico e significa salva-nos. Salva-nos agora. Esse era o grito. Salva-nos agora. Nós não podemos esperar mais nem um dia, nem 24 horas, tem que ser agora. E eles, felizes da vida, porque esse momento, enfim, estava chegando. E eles reconhecem: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E realmente a profecia de Zacarias se cumpre aqui. Se cumpre. Mas, por outro lado, no meio de todo esse júbilo, o que nós de repente vemos no rosto de Jesus? Lágrimas. Jesus está chorando. Será que ele está chorando de alegria? Não. Ele está chorando pela dor tão grande que ele sente no seu coração. E a palavra para chorar aqui é a palavra de um chorar com uma profunda tristeza. Como se alguém tivesse perdido o seu ente querido. É um chorar com uma dor profunda no coração. Mas por que Jesus está chorando? O teólogo Griffith Thomas disse: sentemos aos pés de Cristo até aprendermos o segredo das suas lágrimas. E esse aqui é o ponto especial dentro dessa história. É isso aqui que nós precisamos pegar. O choro de Jesus. E o porquê ele está chorando. Ele não consegue se alegrar aqui com os que se alegram. Porque aquela alegria que esse povo está sentindo é uma alegria passageira. É uma alegria que está vinculada às circunstâncias que agora parecem favoráveis para eles. Agora vamos ter o presidente, o governo que nós queremos, e aí as coisas vão indo bem. É sobre esse tipo de coisas que Jesus está chorando aqui. Jesus, ele segue o seu caminho. Possivelmente só aqueles que estão perto estão vendo que Jesus está chorando. E Jesus,
ele não pega a direita, ele pega a esquerda. À direita estava o pretório romano, onde os romanos dominavam. E Jesus, ele não vai para a direita, ele vai para a esquerda. Ele vai para o templo. Nós sempre achamos que os outros são culpados da nossa desgraça, assim como eles achavam que os romanos eram culpados da desgraça deles. Agora, o que é que Jesus faz? Jesus, ele entra no templo, onde estão os judeus, exatamente o povo que ali estava tão alegre, e diz: é com vocês que eu preciso resolver as coisas. São vocês que precisam entender. São vocês que precisam se arrepender. São vocês que precisam mudar. São vocês que precisam abrir o coração. Quando Jesus chorou, ele também nos mostra por que ele chorou. Versículo 42, ele chorou e disse: se você, Jerusalém, compreendesse nesse dia, sim, você também, o que te traz a paz. Se vocês compreendessem hoje, agora, o que realmente traz a paz. Mas eles não compreendiam. Eles achavam que a paz viria por resolver as circunstâncias externas. E Jesus diz: não é esse tipo de reino que eu vim trazer. Porque a paz que eu vim trazer é interna. A paz que eu vim trazer é uma paz que começa no coração. Que começa dentro de cada um de nós. Essa é a paz e a oportunidade que vocês têm. Jesus é o príncipe da paz. E ele chora porque ele sabe que essas pessoas estão perdendo a oportunidade de suas vidas. Ele pega a esquerda e com certeza a multidão foi se dissipando. Cada vez menos pessoas junto com ele. Não seguiu no pretório para depois seguir para o palácio de Pilatos e de Herodes e dar o golpe. Não. Que decepção. E poucos dias depois, muitas dessas pessoas que estavam movendo os seus ramos, estavam gritando: crucifiquem-o. Crucifiquem-o. A paz que Jesus veio trazer é uma paz que se realizou exatamente naquela semana, quando ele foi para a cruz para levar os nossos pecados. Isaías 53:5, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz, e paz aqui é sempre shalom, o entendimento de paz é shalom. E o shalom é um bem-estar completo, uma harmonia completa. E essa paz, ela vem porque ele foi esmagado. Sobre isso nós vamos ouvir mais na sexta-feira. Porque ele levou as nossas iniquidades, porque ele foi ferido, para que nós pudéssemos ser perdoados. Quantas pessoas, elas até buscam a Jesus e caminham até um certo pedaço com Jesus, porque elas estão passando por circunstâncias difíceis. Aparentemente até entregam a sua vida para Jesus, mas quando as coisas melhoram, elas deixam de novo. Não experimentaram a paz verdadeira, porque essa paz, ela começa com um arrependimento profundo no coração. De eu determinar as circunstâncias, de eu dirigir a minha vida, de eu procurar a paz nas coisas do mundo. E um arrepender-se para voltar realmente a Deus e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor. E talvez você também está aqui hoje
E você sabe que você tem que entregar a tua vida a Jesus para experimentar essa paz, porque nós estamos em guerra com Deus, se não estamos em Jesus. Deus tem uma razão para estar irado sobre nós por causa do nosso pecado. É Jesus quem resolve o problema do pecado, e com isso, a ira de Deus está sobre ele. E caiu sobre ele na cruz, para todo aquele que nele crer. E você sabe disso, e você posterga e posterga. Hoje de novo eu tenho que dizer para você, você só vai encontrar paz verdadeira quando você abrir o teu coração, arrependido, e dizer: Senhor, entra, me perdoe, limpe e me dá uma nova vida. Agora, muitos de nós já o fizemos. Muitos de nós já o fizemos. Mas mesmo assim, muitas vezes estamos tão concentrados na paz aí fora, com base nas circunstâncias, e tentamos mover para lá e para cá e melhorar isso, melhorar aquilo. E lógico, é a nossa maneira de fazer, mas em primeiro lugar é tão importante que seja Jesus. Como é que está a minha família? Como é que estão os meus relacionamentos na família? O que eu posso fazer agora para que isso seja solucionado, ou isso? Ou talvez eu até diga, sabe o que? Não tem jeito. Tem. Jesus é o príncipe da paz e vai continuar sendo o príncipe da paz sempre. Quanto mais espaço ele tem realmente na minha vida, mais essa paz vai fluir através da minha vida para abençoar outros. Jerusalém é o nome da cidade na qual ele estava entrando. Sabe o que significa Jerusalém? Cidade da paz. No início era Salem. Shalom, Salem, é a mesma raiz, a mesma coisa, cidade da paz. Para que por meio dessa cidade, através dessa cidade, a paz pudesse ir e reinar por todo o mundo. Esse era o plano de Deus. Mas eles não queriam receber Jesus assim. Eles queriam adaptar o rei ao jeito deles e nas condições dele. E Jesus não se submete a isso. Ele é o rei. Ele é o Senhor. E somos nós que precisamos nos submeter completamente ao seu senhorio. Só assim tem paz. Mesmo sobre as circunstâncias difíceis que a gente vive, talvez dentro da família, como eu disse, no nosso trabalho, com alguma enfermidade, com alguma coisa que nós estamos passando que quer atribular o nosso coração. Qual é a solução? A solução é Cristo mais no centro. Cristo mais lugar na minha vida. Cristo reinando mais no meu coração. E todos lembramos daquele episódio de Jesus no barquinho. Tremenda tormenta. As ondas golpeando o barco, entrando água dentro do barco, os discípulos apavorados, jogando para fora. Mas tinha um ali que tinha paz. Um tinha paz. E que paz! Nós olhamos como os discípulos e olhamos, mas como é que se pode dormir? Mas ele está lá, deitado, quieto, tranquilo. Porque ele mesmo é a paz. Ele mesmo é a paz. E eu, imagine, tendo ele como príncipe da paz no meu coração, que coisa tremenda. Que tremendo. Aí sim eu posso cantar e ter toda essa euforia, porque eu entendi o que realmente traz a verdadeira paz. E Jesus diz: eu lhes dou a paz para os discípulos, não como o mundo a dá, porque o mundo não a pode dar.
Não pode. E nós aprendemos muitas vezes dando muitas cabeçadas. A paz está somente nele. E dependendo de quanto ele tem de você, dominando o teu interior e a tua vida, é também a paz que você transmite, que você está levando adiante. Tem um aspecto muito trágico aqui, também, ainda. Jesus disse: se você compreendesse neste dia, essa é a oportunidade de vocês para terem a paz. Você talvez na manhã não vai ter. Não a percam. E quantas vezes nós perdemos? Às vezes anos de intrigas, anos de conflitos e coisas desse tipo. Jesus diz: eu quero resolver. Do meu jeito eu vou resolver tudo se você me der espaço. Não deixe passar a oportunidade. Aproveite. Onde você puder encher a tua vida e o teu coração de paz. Em Jesus está a resposta. É abrir. É todo dia de novo. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E terem essa paz. E não é um receber Jesus 20 e 30 anos atrás. Não. Todo dia de novo, abrir o meu coração para Jesus e dizer: Senhor, Senhor é a minha paz. Paulo diz em Efésios 2, Ele, Cristo, é a nossa paz. E se existe algo que o coração humano anela e deseja demais, é paz. Paz. Não procure lá fora, no mundo, mas em Jesus, dando a Ele o primeiro lugar, experimentando aquilo que Ele quer que eu experimente. Não sei se Jesus hoje está chorando por alguma coisa na minha vida, porque eu não estou experimentando aquilo que Ele quer que eu experimente. Mas hoje Ele estende de novo a mão. Ele continua hoje em cima de um jumentinho, estendendo a sua graça e querendo dar a sua paz. Um dia, eu acho que está próximo, Ele vai voltar nas nuvens, não em cima de um jumento, mas em cima de um cavalo branco. E Ele vai vir para exterminar todo o mal desse mundo. Vai ser tremendo, vai ser terrível, e ali vai ter passado o tempo da graça. Mas ainda é graça. E virá esse tempo, quando Ele voltar, num cavalo branco, que é um animal de guerra, e ali Ele vai estabelecer o seu reino, nesse mundo, e vai reinar por 1000 anos, com justiça, com amor, com bondade. E vai ser algo que esse mundo nunca viu, porque Jesus é o Rei. Mas hoje mesmo, eu posso experimentar isso aqui dentro do coração. E mesmo que esteja passando por circunstâncias tão pesadas e tão difíceis, com lágrimas que eu quase não estou conseguindo segurar. Senhor, aqui, eu preciso da tua paz. Encha-me, encha-me. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo. Ser cheio de Cristo é ser cheio dessa paz. E vamos transmiti-la também adiante, aonde nós formos, e dizermos: Jesus está no jumentinho ainda. Você tem a possibilidade de experimentar uma paz que sobrepassa todo o entendimento. E é o que eu desejo para cada um de nós, hoje e sempre, e crescendo nessa graça e nessa paz. Amém. Vamos levantar, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia especial. Obrigado, Senhor, pelo canto, pelo louvor, pela adoração, por podermos reconhecer que o Senhor é Rei de reis, Senhor de senhores. Mas mesmo assim, Senhor, nós também precisamos
confessar, Senhor, que muitas vezes nós não estamos vivendo essa paz que o Senhor veio trazer, e eu creio e imagino que o Senhor chora e se entristece. Que temos essa tendência de procurar a paz arrumando as circunstâncias que nos estão em volta. E em primeiro lugar, o Senhor nos convida a estarmos aos teus pés. Abrirmos o nosso coração ao Príncipe da Paz. Obrigado por nos abrir os olhos hoje de novo, a necessidade que nós temos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós entramos nessa semana agora, já sabendo e conhecendo a Tua vitória tremenda na cruz por nós. E a Tua vitória, Senhor, pela ressurreição, e que o Senhor vive. E porque o Senhor vive, nós também vivemos. Mas nós queremos viver e experimentar muito mais profundamente essa Tua paz. Assim também hoje queremos calar diante do Senhor e dizer: Senhor, de novo, entra no meu coração. Enche a minha vida com a Tua vida. E que ela transborde esse shalom que o Senhor veio trazer. O mesmo Deus de paz vos santifique por completo, vosso corpo, alma e espírito, e os mantenha irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém.